Bom, deu para perceber então que os plebeus eles não tinham direitos políticos, eles não tinham direitos, eles não participavam da vida política de Roma. E daí eles começam, né, uma luta por igualdade. Como é que vai ser essa luta? Através de revoltas. Né? Vai dar certo? Sim. Né? Essas revoltas, essas lutas que os plebeus fizeram, eles acabaram conquistando os direitos. Aqui vocês veem algumas das lutas, né? O tribuno da plebe, o que foi que eles conseguiram, a lei das 12 tábuas, que foi a primeira lei escrita em placas de bronze, a lei de Canuléia, que era a permissão de casamento entre patrício e plebeu, porque não era permitido o casamento entre patrício e plebeus, né? E as leis licínias céstias, que era a primeira, determina que um cônsul deveria ser plebeu, e a outra cancela parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Então, vejam que foram lutas travadas pelos plebeus, né? Luta pelos direitos que eles queriam de ter igualdade, né? Igualdade na sociedade, porque só os patrícios que controlavam. Bom, Roma, né? Durante a República, ela começa a se estabilizar politicamente e daí ela passa por um processo de expansão, começa a conquistar novos territórios. Ela se fortalece, começa a enriquecer e quer dominar novos territórios. Foi o maior império da antiguidade. Lembram que eu mostrei aqui, ó, era esse território aqui, a Península Itálica, e ele se expandiu. Dominou quase toda a Europa, parte da África e parte também aqui da Ásia e Oriente, certo? Teve uma civilização que nós não estudamos, que é a civilização egípcia, o Egito Antigo, né? A terra dos faraós, que vocês já ouviram falar, muitos conhecem, acho que vocês estudaram ano passado, no 5º ano, né? O Egito fica aqui. Também foi uma civilização que foi dominada pelos romanos, né? Como foram essas conquistas? Através de guerra. Nas guerras púnicas, eles conquistaram Cartago. Nas conquistas da Macedônia, eles conquistaram a região da Macedônia, da Grécia, também parte da Ásia Menor, e também conquistou a Gália, no norte da África, e Egito. Eu acho que vocês já ouviram falar tem uma história em quadrinhos que virou filme, desenho animado, que é Asterix e Obelix, né? Asterix e Obelix, ele é ambientado nesse período aí do Império Romano, em que o imperador Júlio César tenta conquistar aqui a região da Gália, certo? Então, Asterix e Obelix, eles são gauleses. Bom, vamos lá. Consequências dessas guerras. Quando tem guerra, existem prisioneiros. E lembram que eu disse que os escravos, são pessoas que são prisioneiros de guerra. Então, a gente vai ter uma escravização dos povos vencidos na guerra. Né? Os grandes proprietários de terra produziam vinho, azeite de oliva. Eles produziam muito com a mão de obra escrava. Então, vejam, os romanos invadiam um território, pessoas que eram ricas, mas se fosse prisioneiro, acabava virando escravo. Um general de um exército que era contra os romanos acabava virando escravo. E esses escravos, eles eram bem maltratados, eles viviam em péssimas condições. E daí vai ocorrer uma revolta chamada de Revolta de Esparta, que foi a maior revolta escrava em Roma. Né? Por que o nome Revolta de Esparta? Porque foi liderada por um escravo chamado Espartaco. Né? Os romanos também não vai ter luta somente a luta dos escravos, a luta dos plebeus para com os direitos, mas também uma luta por terra. Por quê? Porque os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra são os plebeus, né? E esses grandes proprietários de terra, eles eram que se beneficiavam com as guerras, né? Os pequenos produtores, eles eram prejudicados. Daí tiveram os irmãos Tibério e Caio Graco,
que fizeram uma proposta de reforma agrária, né? A primeira foi feita por Tibério Graco, em 133 a.C., e em 123 a.C., o irmão Caio Graco amplia a reforma agrária que foi proposta por Tibério. O que é uma reforma agrária? É você dividir as terras, né? Dividir as terras de quem tem para com quem não tem. Ascensão militar, né? O exército ficou insatisfeito com a república, né? Eles não estavam satisfeitos e eles queriam uma reforma para instituir o pagamento de salários aos soldados. O exército em Roma, ele era muito forte, é tanto que ele conseguiu expandir o território daquele jeito, eles expandiam, dominavam através da guerra. Então, os generais, eles ganharam muita força durante o período da República. E daí, eles passam a disputar o poder político. Quais foram os generais romanos? Né? A gente teve os generais romanos que foram os que governaram. Primeiro, eles formavam um trio, né? Eram 3 generais que governavam. A gente teve o primeiro triunvirato, que foi formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Eles se reúnem para controlar o poder de Roma. Júlio César tomou o poder de Roma exigindo o cargo de ditador, ou seja, só ele governa, né? Júlio César foi o que ele é um dos generais romanos mais famosos, né? Ele que invadiu a Gália, ele invadiu o Egito, né? E daí, como ele queria se tornar um ditador, ele acabou sendo assassinado, né? O Senado conspirou para o assassinato de Júlio César. Daí foi formado o segundo triunvirato, que foi formado por Otávio Augusto, Marco Antônio e Lepto, né? Isso logo após a morte de Júlio César. Esses generais, eles começam a disputar entre eles o poder e Otávio Augusto, ele vence, né? E daí ele vencendo, ele encerra o período da República e dá início aí a um novo período, que é o Império Romano, que é o qual nós vamos estudar no próximo capítulo, certo? Bom, vocês vão lá agora pegar a primeira atividade, ó, tem lá, ó, novembro 1, e é uma atividade que vocês encontram no livro didático de vocês também. Por exemplo, aí na página 190 vocês vêm falando sobre a fundação lendária de Roma, né? Tem aqui uma imagem, né? Vocês vão descrever o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Quem é que está aqui? Quem são as crianças que são retratadas na escultura, certo? Então, vocês vêm e respondem aqui. Segunda questão, sobre a sociedade romana no tempo da monarquia. Então, patrícios, vocês veem aqui. Quem era que fazia parte desse grupo? Quais eram os direitos deles políticos? Os plebeus. Quem era que fazia parte? Quais eram os direitos políticos que ele tinha? Os clientes, quem eram? Quais os direitos políticos? Escravos, quem eram e quais os direitos políticos? A terceira questão é sobre o domínio de território, é a questão de marcar. Então, vocês vêm aqui, analisam o mapinha e respondem aqui na questão certa. A quarta questão é sobre aquela guerra que eu falei, a revolta dos escravos, foi a guerra de Espartaco, certo? Vocês vêm aqui, ó, e vão lá. Deixa eu falar qual é a paginazinha da guerra de Espartaco. A guerra de Espartaco, vocês vão lá na página 201. Vocês encontram todas as respostas para essa perguntinha aqui, certo? E a quinta questão de marcar e a sexta questão sobre Asterix e Obelix, que foi falado aqui, certo? Um forte abraço, fique bem e até a próxima atividade. Tchau, tchau!